E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vai ser mais um vídeo falando sobre a CLT aqui na Beira-Mar de Floripa. Eu vi que o pessoal gostou bastante do último vídeo falando da minha saída na CLT, então eu resolvi fazer esse vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos da CLT. Para quem não sabe, eu já trabalhei mais de 10 anos na CLT em São Paulo e aqui em Floripa eu trabalhei por 2 anos e meio como CLT. Então eu tenho propriedade para falar quais são os pontos positivos e negativos. E o primeiro ponto positivo da CLT é que você tem um salário fixo. Então você tendo um salário fixo, você consegue planejar suas coisas. Você pode fazer uma dívida, comprar suas coisas ali com mais garantia que você vai ter um salário para poder pagar. É diferente, por exemplo, quando você está empreendendo, que você não sabe se você vai receber esse mês, você não sabe às vezes qual valor você vai receber. Eu, por exemplo, quando eu empreendia, tinha mês ali que eu até mesmo não recebia e teve mês também que eu fiquei no negativo. Ou seja, eu além de não receber nada, eu ainda perdi o dinheiro que eu investi. E na CLT eu nunca passei por esse problema, sempre a empresa pagou meu salário ali em dia, todo mês tinha meu salário e os meus benefícios. Então essa é a primeira qualidade aí da CLT. Por isso que para pessoas que gostam de ter essa estabilidade, talvez seja melhor ela continuar na CLT. E o empreendedorismo também é para poucos por conta disso, né? Poucos conseguem ter esse estômago aí para ficar um mês sem receber ou até dois, né? Às vezes ficar negativo. Para quem está disposto a correr riscos mesmo, né? Se a pessoa não está disposta, talvez seja melhor ela ficar na CLT mesmo, que tem esse lado positivo da estabilidade. Segundo lado positivo da CLT, que inclusive foi muito bom para mim, é que você ganha experiência, né? Primeiro, quando você começa ali na CLT, você aprende algumas habilidades técnicas, né? Depois você vai aprendendo como funciona uma empresa e depois você pode aprender algumas habilidades que você pode usar na sua vida ou na sua empresa depois. Por exemplo, quando eu entrei na CLT, eu já aprendi a enviar e-mail, receber, né, a lidar com pessoas, lidar com pressão no trabalho, aprendi a fazer reunião, participar de reunião, atender telefone, todas essas coisas técnicas. Mas eu aprendi também coisas de experiência da vida mesmo, sabe, na CLT, observando as coisas. Vou dar um exemplo aqui. Na CLT eu observei que muito do que a gente aprende na faculdade e na escola não é a realidade que acontece nas empresas, tá? Vou dar só um exemplo. As pessoas que são promovidas e que elas não são demitidas e que se dão melhor nas empresas são as pessoas que se dão melhor que o chefe delas, tá? Então eu já vi casos de cara que não tinha faculdade, não sabia nem escrever direito, mas o chefe gostava dele e promovia ele, né? Ele tinha as costas quentes ali com o chefe. E essas coisas você aprende na CLT só observando, né? E você também aprende como que funciona as coisas na vida real, tá? Você vê que só aquela teoria da escola e da faculdade não é a realidade da vida. Por isso que eu falei que no outro vídeo que é importante, se você é jovem e está começando, trabalhar de CLT para você ter essa experiência, tá? Inclusive, se você tem de 14 até 16 anos, você pode procurar por programa de jovem aprendiz, que você vai estar na CLT, mas você não vai ser consumido por ela, porque você vai trabalhar de 4 a 6 horas por dia. Terceiro ponto positivo da CLT, e esse é um dos mais legais da CLT, é que quando você está no ambiente de trabalho, você socializa com as pessoas. E às vezes você cria vínculo com elas, cria amizades, né? Por exemplo, eu tenho muitas amizades de pessoas que eu trabalhei junto em São Paulo, e são amizades que eu carrego até hoje, né? De mais de 5 anos, mais de 10 anos. E isso é muito bom, você socializar, conhecer pessoas, é um lado bem positivo aí da CLT. Em Floripa eu fiz também algumas amizades, né? Apesar de ser mais estranho aqui a socialização, né? Mas isso daí é um tema de outro vídeo que eu vou fazer depois, né? De como que é a CLT aqui em Floripa e como que é interagir com as pessoas aqui, tá? Que é uma coisa bem diferente se você é de outra cidade aí que não é do sul. Outro ponto positivo da CLT é que já está tudo pronto para você trabalhar. Então ela acaba sendo mais fácil do que você empreender. Vou dar um exemplo.
cara vai começar a trabalhar amanhã no McDonald's. Ele já vai receber o comunicado que amanhã ele vai pegar o uniforme, aí vai fazer aquela exame de admissão. Depois, quando ele começar a trabalhar, ele vai passar por um treinamento de um processo que já existe na empresa. Ou seja, o cara que é o dono ali do McDonald's já criou um processo e que vai funcionar ali sempre desse jeito. Então é um processo que já está pronto, o cara só precisa chegar lá e trabalhar. É diferente, por exemplo, quando você vai empreender, que você tem que criar todo o seu processo. Às vezes tem pessoa que começa a empreender, ela nem continua, porque ela não consegue criar um processo, nem se manter nesse processo. E na CLT já existe um processo, você só tem que seguir. Então, por esse lado, a CLT tem esse ponto positivo, de já está tudo pronto. É só você chegar e começar a trabalhar ali. E o último lado bom da CLT, na minha opinião, é que ela é uma porta de entrada para você empreender. Como assim? A melhor forma de você empreender é enquanto você está trabalhando. Por quê? Você tem a estabilidade ali da CLT. Todo mês você vai receber o seu salário. Então você pode arriscar um pouco mais enquanto você está na CLT. Inclusive é uma das melhores coisas para se fazer para quem quer empreender, trabalhar pela internet, mas ainda está trabalhando. Então, o ponto positivo da CLT é você ter essa estabilidade e você consegue trabalhar nos seus projetos enquanto você está lá. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu fiz, né? Eu saía do trabalho e chegava em casa, eu já ia trabalhar nas minhas coisas de marketing digital. E quando eu já estava confiante que eu estava ganhando mais do que na CLT, daí sim eu pedi a demissão. Tá? Então a CLT é bom porque ela é uma porta de entrada para você empreender. Tá? Tem muita gente que fica atacando a CLT, mas nem nunca pisou lá para saber como que é. Sendo que você na CLT tem essa oportunidade. Agora eu vou falar das coisas negativas da CLT, com base nos meus mais de 10 anos de experiência trabalhando de CLT e no que eu observo das outras pessoas. O primeiro ponto negativo para mim da CLT é que você vive muito na correria. Você começa a fazer as coisas tudo com pressa. Não sei se vocês conhecem alguém que está assim, sempre na correria, nunca tem tempo de nada, só tem tempo para fazer alguma coisa legal no sábado e domingo ou no dia de folga dela, né? Se ela trabalha 6x1. E esse para mim é um lado muito triste da CLT, você não poder viver, tá ligado? Você tem que ficar vivendo pro sonho dos outros, praticamente, porque por mais que você receba o seu salário para você fazer seus sonhos, mas o seu tempo tá indo para você realizar o sonho dos outros. E aí você fica vivendo nessa correria, sem tempo para você e às vezes acaba deixando coisas importantes da sua vida passar porque você está muito atarefado ali com a CLT. Outro lado negativo da CLT, eu falei que o salário fixo é uma coisa boa, né, da CLT. Porém, o salário não ser escalável é uma coisa ruim da CLT. Porque você tem aquele seu salário fixo, mas para você aumentar ele é muito difícil, muito mesmo, galera. Eu já vi pessoas que estão tipo 15 anos na empresa e ela só tem aqueles aumentos ali de dissídio e triênio e esses aumentos aí obrigatórios, mas aumento de salário mesmo é muito difícil na CLT. E como eu disse no outro vídeo, o salário na CLT ele é quase impossível de você escalar ele, a não ser que você tenha outras pessoas que trabalhem para você. Como isso não existe, não tem como você escalar seu salário na CLT. Então esse para mim é um ponto negativo. O outro ponto negativo que eu acho é que você vive quase todos os dias iguais quando você está na CLT. Tipo, quase todo dia você pega o mesmo ônibus ou o mesmo trem, faz o mesmo caminho para você chegar no trabalho e sua vida fica muito igual. Tipo, parece que você está até no show do Truman. E isso é muito chato, você viver sua vida todo dia igual, todo dia. Imagina você se aposentar assim com a sua vida toda igual. Pelo menos para mim não é uma coisa legal, né? Outro ponto negativo que eu acabei de lembrar agora é que você não tem muito tempo para fazer algumas coisas, né? Por exemplo, se você quer viajar, você tem que viajar apenas numa data específica, tipo fim do ano, minha empresa vai dar um recesso aí.
Só que não é só a sua empresa que te deu, é várias outras empresas. Então você vai tipo ir para a praia, vai estar super lotada, vai estar as coisas mais caras. Você tem que fazer as coisas sempre junto dos outros CLTs. E isso daí é ruim porque você acaba perdendo mais tempo no trânsito, gastando mais porque as coisas estão caras e você fica muito limitado. Você só pode fazer as coisas que você gosta em tal período que a empresa vai te liberar. Outro ponto negativo também da CLT é que ela meio que hipnotiza as pessoas e as pessoas acabam não pensando muito. Daí elas fazem coisas só porque outras pessoas estão fazendo. Por exemplo, ela começa a trabalhar, daí ela tem aquela necessidade de ficar comprando só porque ela viu outras pessoas comprando. Tipo, tal pessoa tem um carro, então eu tenho que ter um carro também, tá ligado? Não é uma coisa nem tão importante, mas pelo fato de ela estar presa ali na CLT, naquele loop, ela acaba não pensando muito. E muitas pessoas agem assim, sem refletir direito, até porque ela não tem tempo de refletir. Ela tá ali trabalhando pra caramba, então ela vai fazendo as coisas tudo automático. E não é só uma pessoa, né? São várias pessoas que estão nesse sistema que vão sempre seguindo o mesmo loop. Nunca tem aquele tempo para você parar, para refletir o que realmente é importante. Você pode observar quando você não está trabalhando, por exemplo, quando você está desempregado, que você não tem aquela necessidade de ficar gastando, ficar comprando. Você vê que você consegue ser feliz com as coisas mais simples. Já quando você está na CLT, por você estar numa corrida dos ratos, você fica sempre querendo comprar para preencher um vazio que foi causado justamente pela CLT. Esse ponto aqui foi bem profundo, mas é um dos pontos negativos da CLT. E agora aqui eu vou falar sobre o último ponto negativo da CLT. Eu sei que nem todos os trabalhos as pessoas passam por isso, mas a humilhação na CLT, ela é uma coisa muito triste. Sabe, quando você tem aquele chefe que se acha só porque ele é o coordenador ou o gerente, ou só porque ele tem um cargo melhor e passa a humilhar o funcionário, a ficar corrigindo ele toda hora, a querer ficar mandando nele. Isso para mim é uma das coisas mais tristes da CLT, sabe? Essa briga de egos que eu presenciei muito aqui em Floripa. Em São Paulo eu não tive muito esse problema, mas aqui em Floripa, como eu falei para vocês, um dos motivos de eu ter saído do meu trabalho foi essas pequenas humilhações e o fato de você ter que ficar sendo submisso. Por conta de você ser um CLT, você não pode simplesmente ficar afrontando o seu chefe, porque você vai ser desligado, né? Todo mundo que trabalha na CLT sabe disso e eu já presenciei a pessoa querendo confrontar o chefe, ferir o ego dele e ele desligou a pessoa. Então isso é uma coisa muito triste, tá? Quem trabalha em empresa assim, eu sinto muito porque é muito triste isso, eu sei como que é. E eu acho que o trabalho CLT seria muito melhor se não existisse isso, né? Essa guerra de egos, pessoa querendo ser melhor que a outra, querendo humilhar a outra por conta do cargo dela. Como eu sei que isso não vai deixar de existir, então eu optei por sair da CLT, que foi a melhor opção para minha vida. Então é isso, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, na Beira-Mar Norte. Hoje está um dia bem bonito aqui, ó. Agora 1h da tarde, um dia de sol bem lindo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês concordarem ou discordarem, pode colocar aí nos comentários, fica à vontade. Se inscreva também no canal se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!